A Constituição garante: templos de qualquer culto têm imunidade tributária, mas para terreiros de candomblé e umbanda, o problema começa antes. Muitos não são reconhecidos pelo poder público como templos religiosos. A falta de reconhecimento gera burocracia, cobrança de impostos e sanções. Num país marcado pelo racismo religioso, terreiros ainda precisam provar que são lugares de fé e enfrentam resistência política, administrativa e institucional. No interior da Bahia, uma decisão recente aponta um caminho. Em Brumado, uma lei municipal passou a reconhecer os terreiros como entidades religiosas e garante, na prática, a imunidade tributária prevista na Constituição. O caso abre um debate nacional. Por que esse direito ainda não vale para todos? E quais os entraves sociais e políticos para que os terreiros tenham, de fato, o direito de existir? No BDF Entrevista de hoje, a imunidade tributária para terreiros, o caso de Brumado e os desafios das religiões de matriz africana no Brasil. Olá, eu sou Luana Ibelli e este é o BDF Entrevista. Por aqui você já sabe, a gente sempre tem um papo sobre temas atuais com a visão popular, que é a marca do nosso Brasil de fato. Obrigada pela sua companhia de sempre. E hoje a gente fala sobre direitos para os povos de terreiro, os povos de axé. E para isso eu recebo hoje Alexandre Xandó. Ele é vereador pelo PT em Vitória da Conquista, na Bahia, advogado e professor de Direito na UNEB. Alexandre, obrigada pela presença. Seja muito bem-vindo aqui ao Brasil de Fato. Olá, Luana. Obrigado pelo convite. Dizer que eu me sinto muito honrado. Eu fui assinante do Brasil de Fato, né, lá em 2010, 2011, quando ainda entregava aqui pelo correio. Chegava, né, toda semana o pacotinho. Né, também ajudei muito nas campanhas de novas assinaturas do Brasil de Fato. Então, esse é um instrumento comunicacional fundamental e que eu tenho muito orgulho em muito do conhecimento que eu tenho e da minha formação política advém do Brasil de Fato. A gente fica muito feliz de saber disso, que bom, né? Você acompanha então bastante a evolução aí do nosso trabalho e hoje faz parte então desse momento, né, que a gente vai discutir esse tema tão importante. Alexandre, queria começar falando com você dessa conquista mais recente em Brumado. Vocês conseguiram então, por uma lei municipal, a imunidade tributária para terreiros, né? Mas não diretamente, na verdade é o reconhecimento dos terreiros de candomblé e umbanda como entidades religiosas, né? Como templos religiosos. Queria que você me contasse um pouco esse contexto, por que essa conquista é importante, foi recente nessa semana, então conta pra gente como que foi esses bastidores e a importância dessa conquista. Bem, Brumado é uma cidade no interior da Bahia que tem aproximadamente 70 mil habitantes e que tem uma grande quantidade de terreiros proporcionalmente. O nosso projeto fez um mapeamento recente e a gente identificou aí em torno de 40 terreiros na zona urbana, fora os terreiros da zona rural. É uma cidade que tem programas de rádio com pais de santo falando, né? Enfim, programas de rádio de terreiros, onde a gente tem terreiros aí que também tiveram repercussão nacional, com inclusive um agora recente, esse ano de 2025, que é o Castelo Alto de Xangô, aonde a União, né, o governo federal, reconheceu o direito desse terreiro de ocupar uma terra da União. Enfim, então é uma cidade que tem uma tradição muito forte dos terreiros. E nós temos lá um campus da UNEB, que é a Universidade do Estado da Bahia. Eu sou professor do curso de Direito e nós criamos um projeto de extensão chamado Machado de Xangô, Assessoria Jurídica para Povos de Axé, onde o nosso objetivo principal é garantir a imunidade tributária de terreiros de candomblé, de umbanda, que são os mais fortes aqui na nossa região, de Brumado e de outras cidades. Então esse é o nosso objetivo principal e agora essa semana foi sancionada a lei que reconhece os terreiros enquanto templos religiosos e, de sua consequência, para fins de imunidade tributária. Em resumo, para os terreiros não pagarem mais IPTU. E qual que é o impacto disso nessas comunidades, né? Tendo em vista que é tão importante para a cidade, para a região, como você bem explicou, existe uma tradição muito forte, então imagino que tem um impacto muito positivo na vida das pessoas envolvidas com a religião, né, Alexandre?
Primeiro, uma perspectiva de igualdade, porque a Constituição prevê no seu artigo 150 que é vedado a instituição de impostos sobre templos de qualquer culto. Porém, o que nós vemos, Brasil afora, são os terreiros ainda tendo que pagar o IPTU. Então, a primeira perspectiva é da igualdade. A segunda, uma reparação histórica, de o poder público reconhecer que havia uma desigualdade e, inclusive, fazer uma cerimônia nesse sentido, de dizer, olha, aqui nós estamos reconhecendo um erro e estamos alterando. E um terceiro, de impacto realmente econômico, porque muitas vezes esses terreiros são casas de pessoas muito simples, muito humildes. A gente tem ali senhorinhas, né? Tinha uma senhora mesmo de 70 e poucos anos, né? Que a casa dela, né? É o terreiro. Isso é muito comum. Os espaços de terreiro geralmente são na casa das pessoas e acabam servindo ali como um ponto de apoio espiritual, de saúde, cultural, né? E ali aquela pessoa, ela serve um alimento. Isso é uma cultura muito comum dos terreiros, que é de servir alimento. É a única religião que serve alimento de graça para o povo em todas as atividades, né? Então ali é conta de água, é conta de luz, tudo isso que é custeado por aquelas pessoas que professam essa sua fé. Então, com certeza, o pagamento do IPTU vai fazer a diferença nas finanças daquela entidade. Esse trabalho ele começa antes. Você, como vereador de Vitória da Conquista, você estava contando um pouquinho antes, né, da gente começar a nossa entrevista, de como esse trabalho começou antes, que vocês também tiveram essa conquista em Vitória da Conquista, e que não foi fácil, foi um caminho diferente. Enquanto houve uma aprovação de uma lei municipal em Brumado, vocês foram pela via jurídica, o que mostra também que existem muitos entraves, não é tão simples conquistar esse direito. Fala pra gente como que foi esse processo também, as diferenças entre ter que brigar na justiça para garantir isso, que é um direito também, né, das religiões, inclusive de matriz afro. Esse é um tema que é muito pouco trabalhado, inclusive nos livros de direito tributário. É interessante que quando vai se falar sobre quem tem o direito à imunidade tributária, você vai ver lá falando de todas as religiões, inclusive, né, religiões bem minoritárias no Brasil, mas não cita, né, nos livros a palavra terreiros, né, de candomblé e de umbanda, e quimbanda, e tambor de mina, o batuque do Rio Grande do Sul, o xangô do Pernambuco, enfim, são várias religiões de matriz afro-indígena no Brasil, a Jurema também. Então, primeiro que existe um apagamento dentro dos livros de direito tributário. E a partir disso, eu, por exemplo, eu desconhecia essa situação e eu fui chamado a atenção pelo povo de santo. Então, existe uma linha do direito da UNB, que é o chamado direito achado na rua, e aqui eu digo que é o direito achado na encruzilhada, porque, não, em regra, quem faz essa discussão, essa luta de fato, é o povo de Santos, são os povos de axé, nas suas cidades, nos seus estados, e que, em alguns lugares, a gente consegue avançar. O caso de Vitória da Conquista, ele é emblemático. Eu sou vereador aqui pelo Partido dos Trabalhadores, e o PT governou aqui durante 20 anos. E a gente conseguiu avançar com a criação de uma coordenação municipal de igualdade racial, Conselho Municipal de Igualdade Racial, diversas conferências, mas não conseguia avançar. O PT saiu da prefeitura e não conseguiu regularizar esse direito. Eu não era vereador à época, fui eleito em 2020 e recebo essa demanda. E ali fui buscar, inclusive, entender com os colegas que faziam parte da gestão qual era esse entrave. E aí nós identificamos claramente que é o racismo institucional, é o racismo religioso. Por quê? A prefeitura, ela ainda que reconhecesse que ali tinham terreiros, reconheceu que esses terreiros eram religiões, mas falava o seguinte, olha, eu tenho que cobrar porque não tenho CNPJ. Então a discussão toda, esse é o X da questão aqui, porque quem tem um CNPJ, ou seja, quem cria uma pessoa jurídica, quem cria uma associação, faz o pedido e, em regra, as prefeituras elas não se negam, porque esse é o caminho de outras religiões. Porém, quando nós tratamos das religiões de matriz africana, tem uma questão fundamental que é o seguinte, não se trata simplesmente de religião, porque nós estamos falando de povos e comunidades tradicionais, reconhecidas na legislação federal. E a legislação federal ela aponta que o primeiro passo é o chamado autorreconhecimento. Então, não é o fato de se ter um CNPJ que define que ali existe uma comunidade tradicional de terreiro, mas a forma como essas comunidades lidam
com o território, é o autorreconhecimento, são as tradições e culturas que ali são mantidas e desenvolvidas. Então, por isso que a gente veio com essa tese, olha, independente de se ter CNPJ ou não, não se pode cobrar dos terreiros. Em outras cidades, já havia conquistado dessa forma. Vamos dar o exemplo de Salvador, Alagoinhas, né? Isso aqui na Bahia, e também em outras cidades. Então, voltando ao caso específico de Vitória da Conquista, o povo de Santo vem travando essa luta há pelo menos, enquanto coletivo, né, aqui existe inclusive uma associação de terreiros que se chama Rede Caminhos dos Búzios, então em torno aí de uns 10 anos que o pessoal vinha brigando. Mas eu encontrei registros aqui de um pai de santo, pai Gessi, que desde 2004 ele faz o seu primeiro requerimento por escrito, solicitando a não pagar o IPTU. Né? E a prefeitura vinha negando. Então a gente tentou pelo diálogo, quando eu fui eleito vereador, tentamos pela via administrativa e vendo que não estávamos conseguindo, nosso mandato dá um suporte à Rede Caminhos dos Búzios, suporte jurídico, e é manejada uma ação civil pública, certo? Uma ação civil pública. E ali, a vara da Fazenda Pública, o judiciário, determinou que a prefeitura parasse de cobrar IPTU e que fizesse um chamamento público dos terreiros para que fosse cadastrado esses terreiros e se parasse de cobrar IPTU. Então, essa foi a via em Vitória da Conquista, que foi pela via judicial. Inclusive, a prefeitura recorreu e o Tribunal de Justiça manteve a decisão de primeiro grau, determinando que não fosse mais cobrado IPTU dos terreiros. Olha, são tantos entraves burocráticos e parece que não funciona da mesma forma em cada cidade, cada caso, parece que você precisa percorrer um caminho. Isso dificulta muito, então é por isso também que ainda muitos terreiros não têm essa garantia. Como superar esse desafio pensando em Brasil também, né? Você estava falando da Bahia, que é um caso específico, mas em outros locais do Brasil isso continua sendo um problema, né, Alexandre? Isso. Vendo essa situação, eu estava no período que eu estava produzindo a minha tese de doutorado e naquele momento eu estava estudando outro tema e aí caiu a ficha, eu falei, rapaz, a gente precisa ajudar o povo de Santo, eu que também sou de Candomblé, eu sou Ogã, do Ilê Axé Umititum, uma casa de Candomblé de nação fã. E vendo essa situação, o que foi que eu decidi? Escrever, então, a minha tese de doutorado sobre esse tema, como uma forma de contribuição de caminhos para os terreiros de outras localidades. Então, o nome da minha tese, você que está me assistindo aqui, você pode pesquisar no Google. Ela se chama Quando o Racismo Religioso Dói no Bolso. Memórias das Lutas do Povo de Santo, de Vitória da Conquista, pelo direito à imunidade tributária. Está no site do Programa de Pós-Graduação em Memória, Linguagem e Sociedade da UESB. Então, meu nome de política é Alexandre Xandó, mas vai estar lá em nome de Alexandre Garcia Araújo. E ali a gente dá os caminhos. Então, nós resgatamos essa luta anterior, quais foram os caminhos que foram tentados e não se conseguiu. Depois, a gente mostra como foi essa luta judicial e apontamos todos esses caminhos, inclusive trazendo como anexo, porque se você é de algum município e está aqui me ouvindo, você pode tanto buscar essa lei de Brumado, que foi sancionada agora, como você pode buscar na nossa tese de doutorado, e ali você vai ter modelos. Então, você já tem um caminho, não precisa reinventar a roda. Você pode pegar essas legislações, pode pegar essas decisões judiciais e mostrar que foi o que nós fizemos. Quando a gente chegou para trabalhar esse embrumado, o pessoal também dizia, olha, não tem caminhos e tal, a gente apontou para eles e fomos construindo isso junto com a administração, acabou que mudou de prefeito, e agora o prefeito novo, ele recebeu a nossa demanda e sancionou a lei. E me parece que há uma tentativa de aplicar a mesma lógica que funciona para outras religiões, outras entidades, para a questão dos povos de santo, né? A gente está falando de comunidades tradicionais, como você explicou um pouquinho antes para a gente, estamos falando de pessoas que têm um contexto de vulnerabilidade, e tudo passa por essa vontade política. Como fazer com que o poder público, né, quem está aí à frente da aplicação dessas leis,
consiga realmente entender isso, como vocês também fazem esse trabalho de conscientização, e qual é essa lógica que funciona para outras instituições religiosas, que são extremamente poderosas, né, que tem um histórico de colonialismo, muito dinheiro envolvido, não sofrem da estigmatização que os povos de santos sofrem. Então, eu queria que você passasse um pouco por esses pontos para a gente. Esse é um dos outros aspectos que a gente bate tanto em não se poder exigir o CNPJ dos terreiros, pelo fato que as únicas religiões do Brasil que foram criminalizadas foram as religiões de matriz africana. Né? Então a gente tinha ali a criminalização do samba, a criminalização desde o Código Penal, em códigos de postura de municípios de norte a sul desse país. Então foram religiões que foram criminalizadas, né? Que inclusive só eram autorizadas a tocar se tivesse um alvará da polícia. Imagine, né? Você professar a sua fé, você tinha que ter um alvará da polícia. Então, ao fazer essa movimentação de não cobrar o CNPJ, porque outras religiões também podem falar, o pessoal fala assim, mas e por que eu sou uma igreja, eu tenho que criar o meu CNPJ da minha igreja evangélica e o terreiro ele não precisa? Porque aqui a gente está falando de ação afirmativa, nós estamos falando de uma reparação histórica e tratando de comunidades tradicionais de terreiro. E assim, como é que a gente pode tentar resolver isso? Né? Eu acho que a sua pergunta é essa. Quais seriam os caminhos para a gente resolver isso sem, digamos, depender de uma boa vontade? Em primeiro lugar, é o processo de conscientização por parte dos praticantes da religião. Porque a partir do momento que ele compreende que ele tem esse direito, ele não deixa que a injustiça continue acontecendo. Então, primeiro é um processo de conscientização para os praticantes das religiões de matriz africana. O segundo ponto, aqui é uma dificuldade grande. Por quê? Nós estamos falando de leis municipais. Então, você não tem... O IPTU ele é um imposto municipal. Então, você não tem como criar uma legislação federal. Cada município vai ter que trabalhar isso. Então, a âmbito local, qual é o caminho? Buscar com o poder público e, eventualmente, se o poder público não adere de espontânea vontade, judicializar. Então, o caminho é esse. Né? Mas e pensando na política pública macro, a gente vinha conversando aqui com o pessoal da CEPROME, que é a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do Estado da Bahia. E conversava com um companheiro da CEPROME, ele falou assim, olha, a gente está pensando, como a gente não tem como obrigar os municípios, estamos pensando em criar uma espécie de selo. Né? O governo da Bahia criar um selo de prefeitura que combate o racismo. Então, assim, se a prefeitura aderir àquela determinada medida, fazer isso, ela teria, né, um reconhecimento e poderia acessar talvez algum fundo, algum recurso do Estado. Né? Então, na verdade, o que você pode ter a nível estadual e talvez a nível federal seja isso, né? Uma política de incentivo aos municípios que aderirem a essa política de desburocratizar. Porque, como eu falei, assim, o direito todo mundo tem. Se não for na boa vontade, vai na justiça, vai na decisão judicial. Mas a gente sabe que isso demora. Nem em todos os lugares você vai ter uma estrutura jurídica por parte dessas comunidades tradicionais. Ao mesmo tempo, pode ser, como é juízo de primeira instância, pode ser que algum juiz tenha uma decisão negativa, isso vai se arrastando, entende? Então, por isso a importância de uma perspectiva de impulsionamento ao âmbito federal e estadual, mas que é difícil por se tratarem de impostos municipais. Essa questão do CNPJ também, né, que me parece uma das burocracias, né, das formalidades envolvidas, também tem a ver essa dificuldade com a própria perseguição, né, que muitos sofrem, pais, mães de santo, né, existe todo um contexto também envolvendo o racismo religioso que impede o acesso a essas formalizações que estão estabelecidas. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Porque assim, na verdade, criar um CNPJ, qualquer pessoa pode criar. Porém, qual é o custo disso? Já começa por aí. Né? Hoje, aqui na Bahia, com os cartórios privatizados, se tem um custo aí em torno de R$ 1.000 entre o registro da associação no cartório e a entrada na Receita Federal. Porém, para assinar o estatuto, obrigatoriamente precisa ter uma assinatura de um advogado. Então, se essa pessoa ela não tem um advogado que é filho de santo ou advogado parceiro, advogados muitas vezes cobram ali um salário mínimo. Então, a gente já está falando em subir para uma despesa de R$ 2.500. Para além disso, quando você cria um CNPJ, você tem que ter uma prestação contábil que ela é anual. Então, todo ano você tem que pagar contador, na verdade, pagar uma contabilidade mensal. Entende? Então, é um gasto muito grande
que muitas vezes, para um terreiro maior, onde você tem uma estrutura, você tem um pessoal que tem uma instrução, vale a pena, até porque o pessoal vai disputar editais maiores, etc. Porém, terreiros pequenos têm essa dificuldade. E, para além disso, as pessoas estão ali para professar a sua fé, para professar a sua fé. Então, elas não são obrigadas a ter um CNPJ para professar a sua fé. Né? Um CNPJ nada mais é do que uma associação, é uma pessoa jurídica e é uma empresa, ninguém é obrigado a ter uma empresa, né, para professar a sua fé. E nós estamos falando de religiões que salvaguardam a cultura afro-brasileira. Eu costumo dizer o seguinte, se você for pensar quem é que, por exemplo, traz ali a cultura, a língua chinesa, o mandarim, quem é que traz a língua japonesa, quem é que traz a língua italiana, são essas comunidades. E quem é que ensina no Brasil hoje, dialetos africanos? Você praticamente não tem ninguém que ensina. Os outros idiomas as pessoas vão estudar para ensinar, né? Porém, no Brasil, quem carrega os idiomas de matriz africana são os terreiros. As palavras que nós ainda temos, essa transmissão dessa cultura, dessa língua, e eu falo da língua, da culinária, da dança, do toque, tudo isso quem salvaguarda são os terreiros. Então, nós precisamos, de fato, cuidar, salvaguardar os terreiros enquanto, não simplesmente enquanto uma religião, mas enquanto garantidores e mantenedores da cultura afro-indígena brasileira. Agora, Alexandre, queria aprofundar um pouco na questão do racismo religioso e no contexto que a gente vive no Brasil. A gente tem uma perseguição muito grande de outras religiões em relação às religiões de matriz afro, né? Falando aí do contexto evangélico, católico também, em muitos casos. Até que ponto essa influência também acaba impactando nessa perda de direitos, nessa dificuldade burocrática? A gente tem um Congresso também que é muito dominado pela religião evangélica hoje em dia. Você acredita que esse contexto também contribui para as dificuldades que a gente tem hoje na garantia de direito dos povos de santo? Com certeza. A intolerância religiosa, enquanto fenômeno, ela vai se expressar com relação às diversas religiões. Mas, especificamente, no que tange às religiões de matriz africana, os estudos apontam que, na verdade, ela se dá por conta do preconceito da sua origem, pelo fato de advir do território africano e de ser de pessoas negras. Então, por isso que nós, inclusive, não fazemos uma discussão de intolerância religiosa, mas sim de racismo religioso. Porque o preconceito com relação ao candomblé, à umbanda, à quimbanda e todas essas denominações afro-indígenas, elas se dão em decorrência também de um elemento racial que está imbuído no racismo estrutural. Então, por isso que nós vamos chamar de racismo religioso. E ele se expressa das diversas formas. Nós pensamos, geralmente, no quê? Nessa pessoa que ela é agredida verbalmente, que ela chega a ser agredida fisicamente, em decorrência da sua religião. Mas, nesse caso que nós tratamos aqui, nós estamos diante do chamado racismo institucional. Ou seja, quando a instituição, o Estado, né, ela deixa de promover a igualdade entre as religiões em decorrência de uma questão racial. Para além disso, nós vamos ter outros tantos aspectos. Vou dar alguns exemplos aqui. Advogados que já foram impedidos diversas vezes de adentrar no fórum por estarem com adereços da religião de matriz africana. Pessoas que já chamaram Uber ou táxi e, ao chegarem ali para pegar esse Uber ou táxi, essa pessoa se negar a receber. Crianças que são impedidas de frequentar a escola com os seus adereços quando está de resguardo. Porque, para quem não conhece a nossa religião, quando nós pagamos uma obrigação, quando nós passamos por algum preceito, nós ficamos com alguns resguardos. Então, alguns desses resguardos, por exemplo, a cabeça ela tem que andar coberta, eu só posso usar branco durante um determinado tempo, seja 3 dias, 7 dias, um mês. Então, tudo isso acaba se conformando também em situações de racismo religioso, em situações que levam ao preconceito a essas religiões. Nós temos um caso emblemático, onde um juiz federal ele profere uma sentença em que ele diz que as religiões Umbanda e Candomblé que na verdade não se configuram enquanto religiões, pelo fato, de acordo com ele, de não ter um livro guia e de não ter uma hierarquia. Veja, então um juiz ele se sente no direito de definir
o que é e não é religião através da sua concepção eurocêntrica. Então, o que nós temos, na verdade, é um etnocentrismo, é uma perspectiva em que o conhecimento eurocêntrico, a matriz judaico-cristã eurocêntrica no Brasil, ela se coloca numa posição tão superior que as demais sequer podem vir a ser consideradas enquanto religião. Então, tudo isso vai trazendo esses impactos e fez com que esses terreiros eles fossem se constituindo nas periferias, nas zonas rurais, sempre afastados dos grandes centros, muitas vezes expulsos dessas localidades, né, porque a vizinhança tem ali uma ofensiva e as autoridades não salvaguardam esses direitos. Pois aí também tem a questão de que as religiões de matriz afro, elas constituem também uma minoria numérica no Brasil. Alexandre, isso também é um desafio para essa conquista de direitos? Não deveria ser, né? Porque todos são iguais, todos têm o direito de professar a sua fé, mas essa minoria numérica também e todo esse contexto de preconceito social acaba atingindo também a população, como você bem disse, né? A própria comunidade muitas vezes está à frente de violências cometidas contra os praticantes, né, das religiões de matriz afro. Então, queria te ouvir sobre isso. É um desafio também nessa questão numérica. A questão numérica, ela inclusive é uma situação de subnotificação. Por quê? Tanto que nesse censo do IBGE de 2022, houve uma campanha entre os terreiros que era sou de axé e não nego a minha fé. Porque muitas pessoas também não se sentem à vontade de dizer que são de candomblé ou umbanda. Né? Várias pessoas vão se declarar como espírita, né? Elas vão se declarar como católicas, que às vezes a pessoa ela tem uma dupla pertença religiosa. Então, na verdade, esse número hoje, isso para a gente é muito claro, de que há uma subnotificação, é um número que ele é menor. Apesar de, claro, não ser um número tão grande de praticantes de religião de matriz africana, mas há uma subnotificação. Só que o fato de ser minoria, ela não justifica essa violação de direitos, porque se nós formos pensar a quantidade de judeus, de muçulmanos, de budistas, enfim, a gente tem outra série de religiões que têm uma quantidade igual ou menor às de religiões de matriz africana, mas que não sofrem as violências que nós sofremos. Né? Por exemplo, eu desconheço notícia de traficantes mandarem fechar uma mesquita. Isso não existe. Mas aqui no Brasil nós temos casos de traficantes que mandaram fechar terreiros, né? Obrigaram. Traficantes que entraram em terreiros e quebraram o terreiro todo. Né? Então imagine, traficantes, violência, mas imbuídos de uma fé neopentecostal, acabam fazendo isso. Né? Então a gente não vê as agressões, as violências contra outras religiões como as que nós vemos com as religiões de matriz africana. Só uma questão importante para a gente trazer aqui, o presidente Lula, ele trouxe agora, no ano de 2024, também uma reparação histórica, que foi de trazer uma primeira legislação destinada especificamente para os povos de santo. Então, foi sancionado o decreto 12.278, de novembro de 2024, que ele institui a Política Nacional para os povos e comunidades tradicionais de terreiro e de matriz africana. Então, essa é uma legislação que ela é muito recente, né? Fez um ano agora, e pouca gente ainda se apropriou dela. Né? Então, é uma política nacional, é um plano de atuação, um plano de trabalho, né? Que é um esforço inicial, haja vista que nós temos um Congresso Nacional extremamente conservador e que até hoje nós não tivemos nenhuma lei, por exemplo, o Estatuto do Povo de Santo, o Estatuto das Comunidades Tradicionais de Terreiro e Matriz Africana. Nós temos o Estatuto da Igualdade Racial, que é de 2010, governo Lula II, e que é o primeiro instrumento normativo que vai tratar de religiões de matriz africana, né? Mas uma legislação específica é agora esse decreto 12.278 de 2024. Muito legal você trazer isso. Eu até aproveito para aprofundar, Alexandre. Que pontos você acha mais importantes desse decreto? O que a gente pode prever aí para os próximos anos, né? Conforme esse decreto e essas leis sejam aplicadas, o que isso pode trazer de garantia de direitos, também de conscientização, como você estava contando um pouquinho antes para a gente, existe uma perseguição que se dá também na comunidade, então é preciso conscientizar, além de garantir os direitos. Então, queria que você pudesse conectar esses temas para a gente. Bom, muito bem. Esse decreto, ele traz uma série de apontamentos transversais,
Então, acho que esse é um dos principais méritos, que é de apontar que a política para o povo de Santo, ela não tem que se limitar a uma política de combate ao racismo e igualdade racial. Então, quando eu pego os objetivos, nós vamos ter aqui articular as redes de ensino, nós vamos ter aqui uma discussão sobre segurança alimentar e nutricional dos povos e comunidades tradicionais de terreiro, na discussão sobre a mudança climática, o reconhecimento enquanto diretriz fundamental da transversalidade, da inviolabilidade do território, né? Então, o território para nós é algo muito sagrado. Então, a inviolabilidade do território ela é fundamental. Para além disso, nós temos aqui a perspectiva da autodeterminação desses povos, então isso vem na legislação, ou seja, não é o poder público que vai dizer se ali funciona um terreiro ou não, se ali tem uma comunidade tradicional de terreiro ou não, mas é a autodeterminação. E por que isso é fundamental? Porque a gente está acostumado, talvez quem pensa assim no terreiro, está pensando naquele lugar que tem uma bandeira, que tem um vaso, que você identifica que às vezes tem uma placa, né? Mas é muito comum você chegar na casa de uma senhorinha, né, uma rezadeira, que ela tem um quartinho do santo escondido, aí ela arrasta o sofá da sala e uma ou duas vezes no ano ela vai tocar para o santo dela ali na sala, né? E aí, se a gente coloca isso como atribuição especificamente do poder público, corre-se o risco de não ter uma compreensão daquela comunidade tradicional, porque não existe algo pré-determinado, formal, né? Então é algo que é muito vivo, pulsante e tem as suas características. Em que medida você acha que isso pode até estimular mais pessoas a estarem na religião? Porque é tão interessante a gente notar, né, um fenômeno que é, sabe, aquela coisa de uma igreja que abre em cada esquina. Parece que é uma coisa tão, tão comum, enquanto as religiões de matriz afro sofrem de perseguição, precisam se esconder muitas vezes. Não é tão simples, né, colocar uma placa e dizer que aqui funciona um terreiro de candomblé, um terreiro de umbanda. Então, também queria te ouvir sobre isso. São contextos diferentes que também precisam ser levados em consideração, né? Com certeza, porque as pessoas, inclusive, muitas vezes têm medo de andar com a própria roupa de santo, andar com as nossas guias, com as nossas paramentas, sabe por quê? Porque fica com receio da violência. Então, a partir do momento que nós temos uma visibilidade, que nós temos uma data nacional, que inclusive foi criado também agora no governo Lula, foi uma das primeiras leis do governo Lula em 2023, que instituiu o Dia Nacional das Religiões de Matriz Africana. É o dia 21 de março. Então, essas ações de visibilidade, elas nos ajudam, primeiro, a romper o preconceito, a fazer com que as pessoas se sintam à vontade para poder professar a sua fé, para poder ter liberdade de falar sobre. Por exemplo, eu sou vereador e sou, muito provavelmente, aqui o primeiro na história da Câmara de Vereadores. Vitória da Conquista é a terceira maior cidade da Bahia. Eu fui o primeiro na história a anunciar de ser de uma religião de matriz africana, de ser um praticante do candomblé vereador. Inclusive, toda sexta-feira eu vou para a Câmara com meu terno branco, faço minhas saudações aos orixás, já toda semana de Cosme Damião eu canto para Cosme Damião na Câmara de Vereadores. Então, a gente percebe, né, eu recebo essa devolutiva das pessoas que elas falam assim, Xandó, ao ver você ali, né, enquanto um de nós, isso me dá uma liberdade maior com a minha família, né, isso me dá uma liberdade maior no meu trabalho, né, as pessoas têm mais receio, mais medo delas fazerem algo contra mim, porque sabem que tem alguém por nós. Então, de fato, a representatividade importa, né, aparecer nesses espaços importa, e a importância também dessa reportagem para poder dar visibilidade a um tema tão importante como esse. Muito interessante você trazer esse aspecto político, porque a gente está falando, por exemplo, de um congresso que tem uma maioria evangélica, né? E esses pastores, eles inclusive são eleitos como pastor fulano de tal, levam a Bíblia para esses espaços também e usam a Bíblia. A gente tem a bancada da Bíblia. É uma diferença, uma disparidade muito grande no tratamento das religiões. Parece uma coisa tão naturalizada, porque como a gente falou de números um pouco antes, né? A maioria da população é cristã,
Mas não é essa lógica. A gente não está falando só de uma maioria numérica, mas a gente também está falando de uma maioria política que se impõe pela ideologia, pelo dinheiro. Então também é um desafio muito grande, né, para ser superado. Tanto é que fica a reflexão, vocês já viram algum deputado se assumir de candomblé? Eu desconheço. Veja, quando a deputada Célia Chacriabá, ela vai com o seu cocá, com as suas vestes indígenas, o impacto que aquilo causa na Câmara dos Deputados. Né? Então, a gente vê deputados que são pastores, a exemplo de um aqui da Bahia, que é o pastor Sargento Isidoro, ele vai para o púlpito, para a tribuna com a Bíblia na mão. Né? E nós não vemos isso com relação a, por exemplo, as religiões de matriz africana. Não quer dizer que não tenha ninguém ali que não passe no terreiro, que já tomou um banho, que já fez algum trabalho, mas quem é que se assume? Né? Então, isso é muito complicado, porque aí as pessoas falam, a religião e política não deveria se misturar, mas é o que acontece. Vou dar alguns exemplos aqui. Os projetos, né, que estão de norte a sul do país de inserção da Bíblia como material escolar. Aqui na nossa cidade foi votada essa legislação. Eu fui o único vereador que votou contra, né, a gente ter a lei que diz que a Bíblia é um material paradidático. Então, a gente vê essa ofensiva muito grande. Em alguns municípios foi aprovado, inclusive, o chamado intervalo bíblico, ou seja, para que durante o intervalo se faça a leitura da Bíblia com os estudantes. Né? Isso aí eu estou falando na de escola, mas se eu pego, por exemplo, na própria Câmara de Vereadores, aqui sempre se começa com uma reflexão bíblica. Ou seja, você tem uma dominância, né? Apesar de termos um Estado laico, você tem uma dominância das religiões de matriz judaico-cristãs, né? A religião cristã, que ela acaba se impondo sobre as outras e é como se fosse algo natural, e o que não é. Né? O Estado ele não é ateu, mas o Estado ele não pode privilegiar uma religião em detrimento das outras. Pensando para os próximos anos, Alexandre, a gente vem de um governo que instituiu alguns avanços nesse sentido, mas muito ainda precisa ser conquistado. O que você destacaria como principais desafios jurídicos, políticos, pensando também que a gente vai entrar no ano de eleição, que é sempre um ano muito efervescente para a gente discutir os mais variados assuntos na sociedade. Então, queria te ouvir sobre esse tema. Bom, eu acho que na raiz da sociedade nós precisamos avançar com o processo educacional. Então, nós tivemos a legislação que obriga o ensino da história e da cultura afro-brasileira indígena nas unidades de ensino, porém, essa lei muitas vezes ela não é aplicada. Então, acho que na perspectiva da base da sociedade é principalmente esse processo educacional, e aí é de uma vigilância, né, de uma aplicação da lei, que a lei já existe, mas ela precisa ser aplicada. Mas no que tange aí ao governo federal, o que eu avalio que nós temos que fazer? Nós precisaríamos ter um processo, de fato, de fortalecimento dessas comunidades tradicionais, das suas organizações, porque o governo passa e as organizações ficam. Então, nós tivemos aí agora a Conferência Nacional da Igualdade Racial, né, uma conferência importante, mas nós precisamos, de fato, materializar isso. Então, não somente as comunidades tradicionais de terreiro, mas as comunidades quilombolas, os grupos de capoeira, enfim, as comunidades negras, o próprio movimento hip-hop. Nós tivemos alguns avanços importantes, mas a gente está vendo aí ainda um recurso que é aplicado de uma forma muito pequena. A capacitação, a formação, ela ainda é muito pequena. Então, nós tivemos alguns avanços expressivos, porque para quem não tinha nada, pouco é muito, né? Mas nós precisamos, na minha avaliação, fortalecer principalmente essas organizações, né? Então, o governo federal, por exemplo, ele vem trazendo algumas questões que é, por exemplo, para aquele município, para ele conseguir acessar um determinado recurso, ele tem que estar cadastrado no Sistema Nacional de Igualdade Racial. E aí, para estar no cadastro do Sistema Nacional de Igualdade Racial, ele vai ter que ter ali uma coordenação municipal, um conselho municipal, um plano municipal de igualdade racial. Então, são mecanismos também que precisam, o governo federal ele precisa trazer essa política impulsionando de cima para baixo, porque senão muitos municípios não vão aderir, não vão trabalhar. E é até uma forma de se fortalecer, né? Porque a gente não sabe as cenas dos próximos episódios
e a gente sempre corre muito risco de retrocesso, mudando o governo, são direitos que ainda são muito frágeis, não estão ainda garantidos, como a gente discutiu ao longo de todo o programa. Cada cidade, cada caso é um caso diferente. Então, nesse caso também de mudança, é possível a gente não vislumbrar retrocessos muito grandes. Como se fortalecer e evitar que isso aconteça no pior cenário? Já começa que eu falei aqui, ó, o maior avanço que nós tivemos legislativo foi um decreto. Decreto é vontade presidencial. Se um próximo presidente entrar e quiser revogar um decreto, não precisa passar por votação nenhuma. Então, o primeiro passo é que a gente tinha que aprovar isso enquanto legislação, né, enquanto lei, para poder garantir uma permanência. Para além disso, eu acho que o Poder Judiciário tem sido fundamental com as jurisprudências. Então, nós temos o caso emblemático ali dos sacrifícios de animais, então, onde se discutiu a constitucionalidade ou não do abate do sacrifício de animais para fins religiosos, né, que vale destacar que, inclusive, foi porque acabou entrando ali também o abate religioso dos muçulmanos e dos judeus, que tem um mercado internacional fortíssimo e poderia impactar, inclusive, nisso, na economia, né? Mas a jurisprudência, né, o Poder Judiciário também tem contribuído aí com algumas decisões importantes, mas a decisão judicial ela só vem a partir de uma provocação. Então, eu acho que a gente tem um esforço, sim, de construir um arcabouço jurídico mais sólido, seja através de legislação, de decretos e de jurisprudência. Tá ótimo, Alexandre. Muito obrigada por esse papo. Acho que a gente conseguiu passar por vários temas e realmente trazer para as pessoas a importância de saber desse contexto. Muita gente não imagina. São desafios tão menores, às vezes, tão no detalhe, sabe? Direitos que são fundamentais, que muita gente tem acesso e os povos de santo ainda não. Então, a luta é para que isso mude com a mobilização, com o esforço da sociedade. Então, te agradeço pela conversa e pelas informações que você trouxe hoje. Valeu, eu que agradeço, parabenizar mais uma vez ao Brasil de Fato pelo importante trabalho que possui e queria convidar você que está nos acompanhando, acesse a nossa tese de doutorado, que é o Quando o Racismo Religioso Dói no Bolso. Então, só é você pesquisar essas palavras aí no Google que você vai acessar e também nos siga aí nas redes sociais, que é o @Alexandre Xandó, XANDO, e venha conhecer um pouco desse nosso trabalho, né, que a gente vem fazendo aqui no sudoeste da Bahia, no sertão da Bahia, às vezes longe dos holofotes ali da capital, do Recôncavo, mas dentro desse território continental que é a nossa Bahia, na sua multiplicidade de 417 municípios. Tá ótimo, fica o recado, Alexandre. Ótimo dia para você. E quero te agradecer que está aqui com a gente. Muito obrigada pela sua companhia nos nossos episódios. Aproveito para te lembrar que o BDF Entrevista é exibido de segunda a sexta, sempre no YouTube do Brasil de Fato, na rede TVT e também na Rádio Brasil de Fato. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!